Este é um vídeo especial. É um vídeo para relembrar algumas coisas. E é um vídeo também para colocar coisas que são para o pessoal novo que chega no canal. Quando nós começamos a mudança de perspectiva do canal, ele era um canal de filosofia, um dos mais velhos da internet, e nós alteramos para um canal de filosofia política, construção da esquerda reflexiva e com o propósito de melhorar a nossa democracia, fazendo a democracia representativa ter um coadjuvante na democracia participativa. Essa foi a mudança e na época nós fizemos uma enquete a respeito do que deveria ser o novo canal. Fizemos uma enquete no público que já existia e fizemos uma enquete depois no público que vinha chegando no período de crescimento do canal, 2017, 2018. E a resposta que nós obtivemos foi bastante objetiva, bastante direta. 87%, acho que foi a escolha da direção do canal. O que as pessoas queriam deste canal, né? Elas queriam um professor. Elas não queriam um canal alinhado politicamente com partidos. Elas não queriam um canal de propaganda. Elas não queriam um canal que falasse que fulano de tal está sempre certo e nunca erra. E elas não queriam um canal aleatório de notícias. Elas queriam um canal de um professor. A maior parte dizia, olha, eu procuro na internet alguém para me ajudar a pensar, para organizar a minha cabeça, para melhorar a minha reflexão. E nós começamos esse canal. Um canal de esquerda, mas ele não tem função de crítica à direita. A crítica à direita, ela é secundária no nosso canal. O nosso canal é fundamentalmente um lugar de respiradouro da esquerda. É a crítica da esquerda. Por quê? Porque o político de esquerda ou de direita, tanto faz, mas nós estamos lidando com a esquerda, ele não vai fazer a crítica dele mesmo. Ele não vai fazer a chamada autocrítica. E mesmo que ele fizer, ele tem um limite natural para fazer isso. Por quê? Porque ele é político e, portanto, ele é candidato na democracia representativa. Então, se ele passa o tempo todo na autocrítica, ao término de um tempo, ele forneceu elementos para a construção de verdades e de fake news sobre ele assustador. E ele perde a aura, ele perde o encanto perante o eleitor. O político tem que ser amado. Então, ele não pode ter no partido a autocrítica como a universidade faz, como os intelectuais fazem. Então, os intelectuais de esquerda é que são o respiradouro. Por quê? Porque eles não são votados, eles não são amados, eles são odiados, porque eles fazem pensar e o trabalho deles é exatamente desalojar as pessoas das suas crenças mais fáceis, ficar com raiva e retomar a reflexão. E esse é o nosso papel. Ninguém vai votar em Paulo Giraldelli, ninguém vai votar no canal, chamado Canal do Filósofo, ninguém vai votar na Maria Ângela, ninguém vai pedir para minha mãe trabalhar para tal e tal função em termos de política. Nós podemos, portanto, nos dar ao luxo de sermos odiados. E só assim é que você faz a reflexão de esquerda crescer.
Você tem que ter intelectuais completamente livres, sem nenhum compromisso, a não ser o compromisso da esquerda com justiça social. De resto, você não pode ter. Porque senão a crítica não vai até o fim. A crítica não indo até o fim, os partidos de esquerda, a própria esquerda, ela começa a comprar a propaganda que ela faz. E ela começa um processo de auto-engano que a destrói. Então, esse é basicamente o canal, gente. É por isso que aqui eu forneço, Mariângela fornece, outros que vêm aqui fornecem, mais que uma narrativa. Nós nunca nos fixamos numa narrativa. Nós fornecemos uma, depois nós fornecemos outra, depois vocês fornecem outras, a gente alimenta ou não. Para crescer perspectivas sobre o assunto. Os outros canais não podem fazer isso, porque os outros canais ditos progressistas, nós não somos progressistas, eles são de propaganda, ou eles são aleatórios de notícias, ou são canais de ganhar dinheiro, que não é o caso nosso de maneira nenhuma, a gente perde dinheiro. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes a gente cai de paraquedas aqui, não sabe do que se trata, mas eu vim aqui pensando que era um canal progressista, agora ele criticou um Lula, não pode estar dando alimento para os fascistas. Quando o cara fala isso, a gente explica para ele uma vez. Quando ele fala isso, a gente explica para ele 2 vezes. Quando ele volta, a gente explica 3 vezes. Quando ele volta na 4ª vez, a gente sabe que ele é o peturro. O que é o peturro? É o petista burro. Né? Então aí não tem mais jeito. Aí a gente trata ele como peturro. A gente fala, ô peturro, vai embora. Entendeu? A gente manda ele embora. Por quê? Porque o nosso canal cresce só peneirado. A gente peneira as pessoas que ficam no canal. A gente não precisa de inscritos. A gente chama os inscritos, mas depois a gente peneira. A gente manda embora um monte de gente, que é o peturro. Tá? Às vezes é mais fácil mandar embora o peturro do que o gado bolsonarista. Por quê? Porque o gado bolsonarista, ele é engraçado, né? Ele é engraçado, ele conta, né? Ele cria em nós um bom humor. Ele fala tanta bobagem que ele cria um bom humor. Mas o peturro não. O peturro é chato. Ele é chato porque ele acha que ele sabe alguma coisa. E ele acha que não pode criticar. Então um cara de esquerda que acha que não pode criticar a esquerda, ele não é de esquerda. Porque o fundamento da esquerda é ser crítico. A esquerda nasceu da crítica. Ela não nasceu do status quo. A direita que nasceu da defesa do status quo. A esquerda nasceu do combate à ideologia. Então, ela é fundamentalmente sempre crítica. E é o que a gente faz aqui. A gente sempre tenta, né, pegar um elemento da mídia e trabalhar esse elemento da mídia sob várias perspectivas, inclusive tentando entender a perspectiva de quem gerou aquele elemento. E esse é o nosso trabalho. E com isso, nós chegamos a mais de 500 mil de inscritos reais. Não tem compra de inscritos como nos outros lugares. E sempre, gente, pegando as questões de vocês, retrabalhando e produzindo livros a partir das questões de vocês. Então, 2 livros fundamentais que nós temos atualmente, que precisam ser lidos por vocês, para entender principalmente este tema atualíssimo da violência nas escolas, ataque às escolas, é o Semiocapitalismo, que é o livrinho nosso azul, aqui, né? E o Subjetividade Maquínica, que é o nosso livrinho vermelho. Eles estão na Amazon e no Google Play. Um em papel, o outro ainda em
e-book, mas também vai estar em papel. Este é o recado de hoje, gente. E recado que eu quero que vocês repassem a outros, e quando vocês percebem que começa um vídeo e tem o debate ao lado, ao vivo, né, que é a chamada estreia, e aparece alguém que não sabe o que é o canal, eu quero que vocês indiquem este exato vídeo que nós estamos fazendo agora. E quem ainda não sabe quem sou eu, procurar na internet, no blog, né, giraldelli.online. Eu sou uma figura já bastante velha, né? Já sou um professor aposentado, e a minha função aqui é devolver para as pessoas, para os brasileiros, aquilo que os brasileiros me deram. Os brasileiros pagaram impostos para que eu pudesse estudar, para que eu pudesse ter 2 mestrados, 2 doutorados, livre docência, um pós-doc na medicina social, ter participado de várias universidades. E isso me deu condições de poder ajudar vocês a pensar. E essas condições eu tenho que colocá-las em funcionamento, né? Porque senão eu não estaria pagando, né, aquilo que vocês fizeram por mim, os seus avós, vocês, seus pais, pagando impostos que me deram chance nesse país, esse país maravilhoso que, né, eu tenho como pátria, e mais do que isso, eu não colaboro de maneira nenhuma com aqueles fracassados que falam mal da nossa terra. Já de cara, eu sempre digo, né, esse país ele tem enormes vitórias. Quando se quer desmerecer isto, falando que ele é um país racista, que a democracia aqui não funciona, que as leis aqui não funcionam, todo esse discurso niilista, babaca, a gente não endossa aqui. A nossa crítica é sempre uma crítica que tem por base a capacidade de transformação do nosso povo, já provada várias vezes. É isso, gente. É isso. Daqui a pouco a gente volta.